Bom, na estrutura e replicação do DNA, nós trabalhamos com as ligações gênicas, aquilo que nós já estudamos lá atrás, olha, que são as combinações das ligações gênicas. A segregação independente, como nós vimos lá atrás, começamos aqui com alelos, a recessiva e a dominante, e assim eles vão até se transformarem simplesmente em A e B. Então, que nós entendemos a segregação. E aqui a ligação gênica entre esses mesmos alelos, A e B, AB, AB e AB. Tá? Então, aqui são comportamentos que representam a ligação que nós temos, a ligação gênica entre os alelos. Dessas ligações, nós temos também, olha, aqui, o princípio de distribuição independente. No processo de segregação independente, o indivíduo ABB produz 4 tipos de gametas, na proporção de 25% cada. Olha aqui, 25% cada. 4 tipos de gameta, 4 tipos de gameta. Quando ocorre um caso de ligação gênica, o indivíduo AA e BB produz apenas gametas AB e AB, na proporção de 50 cada. Aqui, AB e AB, AB e AB. Tá? Então, esse é o pensamento na análise da produção independente aqui, da distribuição independente. Também temos, olha, a produção, o princípio de distribuição gênica. Quando os genes estão localizados em um cromossomo diferentes, eles segregam de forma independente. Porém, quando estão localizados no mesmo cromossomos, não há segregação e eles vão juntos para o mesmo gameta. Esse processo é chamado de ligação gêmica. Olha, então aqui ele juntou esses dois e transformou em um só. Ele juntou esses dois e transformou em um só, que é a mesma coisa. Ele juntou esses dois e transformou em um só. Ligação, recombinação e crossing over. Nesse caso, olha, a ligação entre genes pode ser incompleta, pois durante a prófase 1 da meiose, quando os cromossomos homólogos estão pareados, ocorre troca de partes entre as cromatídeas irmãs. Olha, esse processo é chamado de crossover ou permutação. Essas trocas resultam na formação de gametas recombinantes, que são cromossomos de novas combinações. Então, aqui nós temos um cromossomo, aqui nós temos um alelo, e aqui nós temos outro cromossomo e outro alelo, e aqui nós temos a junção entre eles. Da junção entre eles, olha, aconteceu aqui uma alteração. Tá? Nesse caso, nós temos A, B, parental. Aqui nós temos A, B, recombinante. Aqui nós temos AB, recombinante. E temos A com B, também parental. Então, nesse caso, olha, temos aqui parental e temos aqui parental também. E aqui nós temos os combinados, que são resultado dos parentais. Então, é o estudo que nós estamos fazendo lá atrás, tá? Não tem como complicar, não vamos pensar em algo mais complicado. Nós temos aqui A e B e temos aqui A e B. Nós temos aqui o pai e aqui nós temos a mãe. Dessa combinação, nós podemos ter um filho, metade pai, metade mãe, ou metade mãe, metade pai. Tá? Então, é a mesma coisa que nós estamos estudando lá atrás. É a combinação, a ligação e a combinação entre esses cromossomos. Aqui nós temos o mapeamento de recombinação. Então, para acontecer a ligação desses cromossomos, nós temos a formação do DNA. Então, a formação do DNA, essa é a cadeia do DNA, e dentro dessa cadeia do DNA nós temos as proteínas. Lembra lá? Adenina, timina, guanina, citosina. Então, nós temos essas formações aqui, e uma combinada com a outra. Olha, A vai combinar sempre com T, C vai combinar sempre com G, e assim vai fazendo a ligação. Então, na cadeia de princípio do açúcar fosfato, nós temos aqui, olha, tá, citosina com guanina, guanina com citosina, citosina com guanina, e assim vai, timina com adenina, e assim vai, os pares de bases hidrogenadas, olha. Então, aqui, os pares
combinados. Se acontecer uma alteração aqui, por exemplo, nessa fita aqui, nessa cadeia, e aparecer aqui uma citosina sem querer, uma alteração, isso aqui é considerado uma mutação genética. Tá? Então, vai acontecer alguma coisa no organismo por causa dessa alteração aqui, desse açúcar aqui, dessa cadeia aqui ser alterada. Esse par de ligação hidrogenada vai ter algum resultado. Então, esse é o princípio aí da recombinação. E aqui nós temos a estrutura do DNA. O DNA é formado por duas cadeias de polinucleotídeos, que chamamos de fita, e são constituídos por vários nucleotídeos. Os nucleotídeos são unidos uns aos outros por uma ligação denominada fosfodiéster, tá? Fosfodiéster, que é o grupo de fosfato ligado por dois açúcares de dois nucleotídeos. Nessa ligação, um grupo de fosfato conecta o carbono 3 de açúcar e o carbono 5 do próximo açúcar. Essa junção de nucleotídeos forma um padrão típico de repetição de unidade de açúcar-fosfato, que forma a cadeia principal. Então, aqui nós temos, nesse caso, começa aqui embaixo, olha, começa aqui em cima, nós temos aqui o DNA. No DNA, nós temos a cadeia. Acho que vai explicar. Peraí, deixa eu ver o slide que eu acho que eu fiz. O slide, eu acho que eu expliquei um por um. Deixa eu pegar aqui. Fiz um por um. Deixa eu ver aqui. Limpar essa estrutura. Deixa aqui. Então, aqui, olha. Nós temos os carbonos 3 e 4, 5 e 3. Aqui nós temos o carbono, que faz a junção proteica, olha, o grupo de fosfato que faz a junção. Então, aqui, olha, no carbono 3 e 5, ao observar as extremidades livres de uma cadeia de polinucleotídeos, temos um grupo fosfato ligado ao carbono 5 e outro grupo de hidroxila ligado ao carbono 3. Deste modo, temos duas extremidades em cada cadeia, a extremidade 5 e a extremidade 3, que dão formato ao quê? A dupla hélice. Então, tudo que vocês verem a respeito de quando vocês forem falar a respeito de DNA, ele vai ter uma dupla cadeia acompanhando essas ligações polipeptídicas. Aí nós temos o carbono 5 e temos também o 3 para identificar quais são as estruturas corretas. Dentro desse pensamento ainda, continuando aqui, nós temos a dupla hélice, 3 e 5, onde nós temos as cadeias principais estão localizadas na proporção externa da hélice, já no interior são observados o quê? São observadas bases nitrogenadas, que estão unidas por ligações de hidrogênio. As cadeias principais apresentam direção 5 e 3 opostas, ou seja, uma cadeia está no sentido 5 e a outra está no sentido 3 e 5. Tá? Em razão dessa característica, dizemos que as fitas são antiparalelas. Aqui nós temos pH e aqui nós temos o oxigênio, no caso, as bases hidroxigenadas, nitrogenadas. Aqui nós temos nitrogenados e aqui nós temos o pH. São bases nitrogenadas complementares. Que elas, olha, se complementam, elas se ligam, elas se combinam. Se acontecer de uma dessas não se complementar, alteração genética. Tá? Problemas genéticos aí. Deixa eu limpar essa tela. Na outra observação, olha, nós temos bases nitrogenadas, adenina, timina, depois nós temos guanina e citosina, que são as combinações. A união entre as bases nitrogenadas que faz com que as cadeias fiquem unidas. Vale destacar que o pareamento ocorre das bases complementares, sendo observada sempre a união de uma base pirimidina com uma base purina. O pareamento entre as bases só acontece da seguinte forma: adenina com timina e guanina com citosina. Como as bases são combinadas de maneira específica, podemos concluir que a dupla hélice, uma cadeia, sempre será complementar à outra. Sendo assim, se uma cadeia apresentar a sequência de bases, aqui olha, A, C, C, G, T, C, C, A, de 5 para 3, quando vocês forem inverter, quando vocês forem analisar, teremos que a cadeia complementar da sequência na 3 para 5 será T,
GGCAGGT. Por quê? Essa vai combinar com essa vai combinar com essa vai combinar com essa vai combinar com essa, o A vai combinar com T, o G vai combinar com o C, o outro G vai combinar com o C e o último T vai combinar com o A. Tá? Então, portanto, a quantidade de A é a mesma de T e a quantidade de G é a mesma de C. A quantidade de adenina é a mesma quantidade de timina e a quantidade de guanina é a mesma quantidade de citosina. Alterou qualquer uma dessas estruturas, problema genético. Função do DNA, olha, a função do DNA, o DNA é a molécula extremamente importante para os seres vivos. Sua função é armazenar e transmitir as informações genéticas, funcionar como um molde para a síntese de moléculas de RNA. O DNA, portanto, é fundamental para a síntese de proteína, uma vez que contém informações que comandam a síntese de RNA, e o RNA coordena a produção desses polipeptídeos, DNA, RNA e proteína. Então, é ele que organiza a síntese da proteína no organismo, é ele que faz a função acontecer dentro do organismo. A replicação, olha, o biólogo americano James D. Watson e o físico inglês Frank Crick propuseram um modelo de explicar a estrutura da molécula do DNA. Além de explicar as propriedades químicas e físicas das moléculas, explicava também sua duplicação e replicação. Aqui, no caso, está explicando como funciona, olha, a replicação de uma cadeia do DNA. Então, ela vai, a partir da junção dela, que vai transformando, a partir da junção das bases dos DNAs, que vai criando, então, uma cadeia linear.